CBN Mulheres de Negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast CBN Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho o prazer de bater um papo com uma médica, um urologista da qual eu tenho maior admiração, mas também é um tema que me é muito caro. Doutora Carmelita Botelho faz uma medicina humanizada. E isso é muito caro para as pessoas que já tiveram problemas de câncer na família. Isso é muito caro para as pessoas que debatem esse tema. Para além do próprio câncer, a medicina hoje ela precisa desse olhar. E nada melhor do que ninguém, do que você, falar desse tema. E eu tenho muito prazer, doutora Carmelita, de tê-la aí nesse podcast, batendo papo, conversando e informando a tantas pessoas que estão aí nos ouvindo. Ivânia, primeiro eu gostaria de agradecer a você e a sua equipe por esse convite para esse momento tão especial. Eu confesso que nós da saúde, de repente, não nos vemos dentro desse título de mulheres de negócios, vamos dizer assim. Sim. Mas, de repente, a gente pode parafrasear, né? Mulheres de saúde. Isso. Nesse momento, nesse contexto. Isso. Nós temos muita coisa em comum. Verdade. Sou colega de profissão da sua filha, muito especial, uma oncologista brilhante, doce e delicada. Verdade. E isso nos torna muito próximas. Eu ouso dizer que nós, ultimamente, estamos vivendo um momento em que a medicina deixou de ser chamada de humanizada. Mas, por que eu ouso dizer isso que vou dizer? Porque eu não vejo um médico que não seja humano. Certo. Nesse contexto, é bem entendível. Quando a gente fala, a gente lê o do lado de A e nesse local eu me posiciono, é porque a medicina, ela hoje, ela é muito, não sei se a palavra correta é cheia, os hospitais lotados, as clínicas lotadas. Então, quando a gente vê um médico e humaniza seu atendimento, a gente destaca ele. Então, para a gente do lado de A, a gente entende como assim. Realmente, os corredores lotados, as enfermarias lotadas, fazem com que nós tenhamos que ser ágeis. E, de repente, essa agilidade fragilize a nossa assistência. Porque, por conta dessa rapidez que precisa haver, a gente deixa de olhar nos olhos do paciente por um momento. Verdade. Deixa de olhar e de conversar com o cuidador, com o familiar que está ali à beira do leito. E, por vezes, isso pode nos caracterizar, por alguns momentos, por não humanos. Mas eu acredito que essa percepção vem sendo adotada novamente. Sim. É uma discussão sempre, né? Na medicina. Sempre. Eu me lembro de 30 anos atrás, por conviver na área da medicina, o meu marido já se discutia esse tema. 30 anos atrás. O meu mais velho tem mais de 40, então muito mais de 40. Então, essa é uma discussão. Mas antes de a gente ampliar o nosso papo, como foi que a medicina entrou na sua vida? Me conte. Olha, a percepção que eu tenho, que eu ouço de casa, é que desde muito pequena eu sempre dizia que queria ser médica. Mas eu não tinha nenhuma referência familiar próxima. Não tenho familiares próximos, parentes de primeiro grau, médicos. Então é algo que eu acredito que nasceu comigo. E à medida que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai fazendo reflexões.
E por algumas vezes eu já me vi pensando será que se eu tivesse que voltar atrás eu faria a mesma escolha? E eu não me vejo fazendo outra coisa. Essa é a melhor resposta. Não consigo me enquadrar em outras profissões. De repente eu posso pegar um pouquinho dali, um pouquinho dali, de cá, trazer para a medicina. Mas mudar a profissão eu não me vejo. E assim fui, sempre crescendo, falando que queria ser médica. A adolescência foi desafiadora. Eu acredito que pela fisiologia mesmo, né, da adolescência, mas eu sempre pude estudar. Os meus pais me proporcionaram uma educação excelente dentro daquilo que a minha região proporcionava. Então, fui sempre galgando esse sonho e que eu acho que vem dando certo. E como vem? E a oncologia? Porque, assim, a oncologia não é para todo médico, não. É bem difícil. E outra coisa, uma especialidade que a gente não tem na academia. Então, nós não vemos uma cadeira de oncologia na graduação. Verdade. Não tem. Verdade. Então, a gente tem, assim, nuances. Pelo menos no meu período, a gente tinha uma patologia que tinha momentos que se falava de câncer, uma fisiopatologia que por vezes falava de câncer, mas muito sutil. E era até engraçado, porque quando eu estava no 8º período da faculdade, eu tinha uma disciplina de psiquiatria. E eu sempre tive... não era dificuldade, mas eu não me via muito atenta àquela disciplina. Então, eu sempre me dissipava em relação aos pensamentos. E aí eu descobri, naquele momento, que durante a aula de psiquiatria havia começado na faculdade um ambulatório de oncologia. A oncologista não era lá de Minas, era do interior, ela vinha de Belo Horizonte, atendia nas quartas-feiras à tarde. Eu falei, vamos lá. Vou olhar. Vou olhar. Aí fui, pedi licença, perguntei se podia participar, ela disse que podia. Aí participei de algumas consultas e naquela semana haveria um simpósio de psico-oncologia. E ela faria uma palestra sobre câncer de mama. E aí eu falei, vou assistir. E fui. E as palavras dela me chamaram a atenção para o câncer. E ela também, uma mulher muito doce, muito delicada e me chamou muita atenção. Somos amigas até hoje. E desde aquele 8º período eu fui até o 12º período acompanhando. Doutora Flávia. Talvez seja ela a referência, primeira. Possivelmente. Primeira na área de oncologia. E por ela... Na prática. E por ela, quando eu terminei a graduação, fui fazer a minha especialização em Belo Horizonte. Fui para a Santa Casa de Belo Horizonte. E onde ela fez também. Foi uma coincidência. Eu acho que as a gente não tem... acontecem. E me encantei desde o início pela oncologia. Então, eu acredito que eu fui escolhida. Eu acho que nós somos escolhidos para ser oncologistas. Eu já perguntei a Débora e estou lhe perguntando. Como é difícil para vocês serem médicas, não só na área técnica, acadêmica, mas serem... porque você não é médico do paciente, é da família. O emocional da família, o quanto isso é importante para a família, né? Muito, muito. A gente abraça toda a família, o cuidador, aquela pessoa que está ali no dia a dia ao lado do paciente também faz parte dessa assistência. Realmente, e é uma relação que ela vai perpetuar por muito tempo, né, Ivânia? Porque o tratamento oncológico ele é longo. Verdade. E, por vezes, quando o paciente acaba o tratamento, ele precisa ser acompanhado também por longos períodos. Então, cria-se vínculos. Vínculos com o paciente, vínculos com familiares. E são extremamente positivos. Muito positivos. Eu hoje trato, por exemplo,
netos de pacientes, filhos de pacientes, interessante. Vizinhos de pacientes. Então, esse vínculo ele acaba sendo também ampliado, né, por todo o contexto daquele paciente, né, contexto social, contexto profissional. É verdade. Nessa relação, doutora Armelita, você vê a vulnerabilidade do paciente e a confiança que ele deposita no médico. E essa relação eu acho extremamente positiva, porque é nessa relação que se dá o acordo, não é a palavra certa não, o pacto dos dois andarem juntos no processo de cura. Exatamente, e é aí que mora a nossa maior responsabilidade. O paciente, quando ele chega em busca de ajuda do médico, ele entrega teu corpo e entrega a sua alma, né? Então, um ser completo. Muito grande. E a gente não tem como a gente dissociar, né, esse vínculo, porque por vezes a gente é treinado para não ter vínculos com os nossos pacientes, mas isso é impossível. É impossível. Impossível. Por vezes a gente até chega em casa, fecha a porta e deixa o consultório, a clínica ali do lado de fora, mas isso é só físico. Porque a cabeça da gente fica ligado, né? A gente chega em casa, a gente está pensando, a gente está vendo como a gente pode solucionar. Quantas vezes eu chego em casa e comento sobre algumas situações do dia em que vou dormir, acordo, continuo conversando sobre aquelas mesmas situações, porque também um olhar do outro, ainda que não seja da saúde, às vezes nos faz ver diferente. Esses gatilhos, como a gente chama, né? Esses insights, essa troca um outro, eu faço isso com meus filhos, eu acho importante ele olhar, ele cuidado, olhe, né? Exato. É uma percepção externa para o paciente e não é uma percepção técnica. Não é? Mas às vezes dá um insight, a pessoa olha para o outro lado. Exatamente. Na oncologia, o que mais me chama a atenção é a parte paliativa. E eu vejo, e você trabalha muito um paliativo. Eu sempre tive pacientes dentro da família do qual eu acompanhei, meu marido, né? Eu sou viúva, Emanuel teve câncer e teve as duas fases. A fase, e você está lutando, está batalhando, está um diagnóstico, está fazendo o cuidado, depois vem um paliativo. E um bom paliativo dá uma qualidade de vida enorme, não só para o paciente, mas para todos os familiares que estão ali, né? Me fala desse cuidado paliativo. Ivânia, o cuidado paliativo ele veio do câncer, propriamente dito. Tanto que hoje todas as formas que nós temos para objetivar esse cuidado paliativo, scores prognósticos, scores de avaliação em relação à temporalidade, vem do tratamento oncológico. Um dos nossos grandes desafios enquanto paliativistas é tentar trazer para o paciente, para a família, para a população em geral, que o cuidado paliativo aumenta a sobrevida. Que o cuidado paliativo não é ausência de cuidado, pelo contrário. A gente vai tirar o foco da doença que o paciente possui e vai transferir o foco para o paciente enquanto sinais e sintomas. Então eu deixo de tratar uma doença, não porque não que eu deixe de tratar, na verdade eu já esgotei todas as possibilidades terapêuticas, ou seja, todas as possibilidades de modificar o processo de saúde e doença, e vou tratar sinais e sintomas. Então, em momento algum eu vou deixar de cuidar desse paciente. Eu vou fazer um cuidado que ele é dito proporcional, de acordo com o que ele vem apresentando naquele momento. Então, isso é desafiador, principalmente para a equipe que está do nosso lado. Porque ela é muito treinada para a doença. E salvar vida a qualquer custo. E quando a gente pensa em salvar vida a qualquer custo, por vezes nós indicamos e fazemos tratamentos que são ditos fúteis, que não vão agregar em nada a sobrevida desse paciente.
e eu só vou trazer muito mais sofrimento do que benefício. Então, por vezes, quando a gente se depara com alguém que diz o seguinte, não é raro a gente ouvir isso, quero que seja feito tudo que seja possível, ou que seja feito tudo o que precisa para esse paciente. É feito tudo o que precisa para esse paciente, mas com proporção de cuidado. Claro. E existem alguns estudos, inclusive faz parte dos nossos guidelines, que o quanto antes se conversa sobre cuidados paliativos, mais bem tratado é esse paciente. Então, qualquer medicamento que eu faça, por exemplo, para aliviar uma náusea e vômito, para aliviar uma dor, para tratar uma constipação ou uma diarreia, eu estou fazendo cuidado paliativo, porque eu estou aliviando sintomas. Então, a gente precisa agora passar para uma outra fase, um trabalho de educação da população e da equipe, para que haja uma aceitação menos, não sei se triste, mas uma aceitação que seja bem-vindo os cuidados paliativos. Verdade. Quando você diz assim, e é importante essa educação para a sociedade, para a família, para as pessoas que trabalham, convivem e têm na família, ou podem vir a ter. Essa educação ela é importante porque ela tira o estigma da doença, do mal, e a doença seja debatida de uma forma natural, como frequentemente eu vejo mais no câncer de mama, graças a Deus já está bem nas mídias, essa divulgação já é quase rotina, não é? Mas a gente precisa olhar também outros cânceres e eles também sejam vistos na família e procure o especialista e ele oriente. Não é isso? Isso. E a nossa maior dificuldade hoje, Vânia, são os jovens. Jovens. Porque não existe a busca, por exemplo, para detecção precoce ou para profilaxia. Quando eu digo profilaxia, eu digo vacinas. Que já estão disponíveis para a população mais jovens, principalmente para o tratamento, para a prevenção do câncer de colo de útero, que é a vacina contra o HPV. A gente tem uma baixa utilização, então a população, até é difícil, se não tiver uma mídia divulgando aí de forma nacional, um jovem pensar numa dificuldade dessa. O jovem está querendo se desafiar, querendo ganhar o mundo. Exatamente. E eles não buscam, por exemplo, assistência médica se não sentem nada, se não tem sintomas. Então, se eu não sinto nada, eu não tenho por que buscar avaliação. É muito mais fácil educar os pais. Muito. E eu digo isso pela experiência do consultório mesmo. Sim. Recentemente, eu tenho tido pacientes cada vez mais jovens. E dos últimos meses eu tive 2 pacientes, uma com 29 e outra com 33 anos. As 2 com doença pélvica extensa, então o sítio primário era o câncer de colo de útero, mas a doença tão grande locorregional que já acometia região de bexiga, acometia reto, então já diminuía um pouco a qualidade de vida dessas pacientes. E são doenças que já não são mais curáveis ao diagnóstico pela extensão. E eu sempre indago, mas os exames de citologia oncótica, Papa Nicolau, nunca fizeram? Já com vida sexual ativa? Não, nunca fiz, nunca procurei. E suas amigas? Não, também não. Pergunto para as minhas amigas, ninguém faz. Então, de repente, a gente está precisando mais agressivo com as orientações e com os chamamentos, né? Os debates. Eu acho que é uma responsabilidade não só da própria academia de medicina, a própria universidade, esse debate, os congressos, mas eu acho que tem uma coisa maior, e já envolve a sociedade, uma política pública de saúde para debater temas tão importantes, né? E a gente não tem como não ligar educação e saúde. Quanto mais educação, mais saúde. E esse é
uma premissa sempre de todos. Mas fazer medicina num país, numa situação de SUS, como é? É difícil? É tão gratificante. Veja os extremos. É difícil enquanto recursos. Certo. Mas o retorno que a gente tem ao longo do tempo não tem preço que pague, Vânia. Verdade. Os pacientes são tão gratos pelas mínimas coisas. Então, por vezes, é para um sorriso que você dá, para um olhar que você troca com aquele paciente. Isso diminui as arestas assim, de forma impressionante. Hoje em dia, nós temos uma gestão de saúde em Caruaru, enquanto governo de estado, e eu digo governo de estado, que é, na verdade, quem gere a oncologia enquanto SUS, que é bem efetiva. Então, nós não temos dificuldades, por exemplo, enquanto a recursos como medicamentos, mas medicamentos que já estão preconizados. Obviamente que existem outras drogas que são mais modernas que realmente não Ainda estão não disponíveis. Ainda não, que aí a gente precisa usar de outros recursos. Mas na grande maioria das situações a gente consegue oferecer um tratamento de qualidade. Quando eu digo tratamento, eu não digo só medicamento. Eu digo toda a rede de apoio para esse paciente, enquanto cirurgia, enquanto exames de imagem, enquanto atenção secundária como internamento, hospitais. Então a gente hoje, Caruaru e região, está muito bem coberto em relação à assistência, tanto no SUS quanto no privado. Então a gente precisa trazer isso para o privado também, que nós hoje também em Caruaru, nós usamos uma medicina de oncologia de ponta. É verdade. E a gente também tem o privilégio de saber que nós somos a segunda cidade em termos de saúde no estado. Então, Caruaru tem já é polo de saúde, é o segundo polo de saúde, com mais leitos na área. Eu acho que 48 municípios venha e utiliza os serviços de saúde. Mas tem uma coisa, e a gente é mulher, a gente trabalha, é mãe, tem filhos e tem uma profissão, uma oncologia. Como é que você faz para relaxar, para tirar as tensões e separar ou não separar ou botar? Eu costumo dizer, viu, Carmelita, eu tenho muitas caixinhas, eu abro uma caixinha por uma coisa, sou cheia de caixinhas. As minhas amigas disseram, Maria, qual dessas está aberta? Porque não dá para a gente ter tanta coisa que a gente faz, ter essas caixinhas todas abertas, né? É verdade. Tem que estar fechando. É verdade, eu tenho algumas caixinhas também. Claro que a gente não consegue dar conta, né? Eu seria hipócrita de dizer que dou conta, não dou. Então, assim, cada dia é alguma coisa que eu deixo um pouquinho de lado. Então, tem dias que a família vai ficar um pouquinho de lado, mas a família entende. Tem dias que a dona de casa fica totalmente de lado, porque eu simplesmente não consigo. Mas a família me ajuda muito, né? Então, assim, a gente chama de nossa rede de proteção. Só fazemos isso porque temos uma rede de proteção massa. Sem essa a gente não consegue. A minha rede de proteção é pequena. Não é uma rede muito ampla, porque não temos familiares próximos, na verdade, em Caruaru, né? Então, o que temos de mais próximos é Recife, que são a família do meu marido. A minha família toda está em Minas, mas eu tenho alguns anjos que socorrem, né? Mas meu marido é quem me socorre, vamos dizer, 90% das vezes. Então, essa rede ajuda. Muito. E na hora de vamos dizer assim, não vou dizer de relaxar, mas na hora do lazer, e a gente precisa, porque lazer e bem-estar eu mesmo preciso. Eu preciso, assim, para tudo. E nesse mundo complexo que a gente está, das dificuldades, as doenças cada vez mais complicadas, as relações complicadas de trabalho, de paciente, de vida, de sociedade.
às vezes a gente precisa. E Armelita? Lá em casa a gente é muito festeiro, sabe? Adoro. Então, assim, a gente gosta muito de música. Então, assim, o que me ajuda a relaxar muito é música. Então, assim, um bom show, uma casa com música me agrada muito. Então, é onde eu consigo relaxar um pouquinho mais. Gosto muito de ler. Então, assim, o hábito da leitura, eu voltei a ter esse hábito da leitura quando a minha filha entrou, vamos dizer assim, na escola, porque eu queria que ela tivesse o hábito pelo exemplo, mas a gente está pecando nesse ponto. Mas é algo que me ajuda a relaxar bastante. Então, assim, música, leitura... Exercício, Ivânia. Exercício é algo que eu precisei trazer para minha rotina, né? Porque a gente... hoje sabe que a importância ele reduz 30% uma série de doenças. Então, o que cabe a gente fazer é cuidar da gente. Então, o exercício, eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu tenho que fazer. Eu detesto a academia, faço porque precisa. Mas dizer, e gosta de ficar. Não gosto. Não, ele precisa fazer parte também. Vou a pulso, sou daquelas e vou a pulso. Também não gosto, não. Mas, assim, quando eu penso em cuidar da gente, eu penso assim. E a primeira empresa somos nós mesmos. Né? Aquela pessoa que sabe cuidar de si e sabe administrar a sua vida e dos seus. Ela é uma empresária nata, ela é uma empreendedora nata, independente da área que ela esteja, porque são tantos compromissos que a gente tem e a gente sabe e deixa alguns de lado, e antes a gente deixava com muita culpa. Eu me lembro da minha juventude como mãe, jovem, filhos pequenos, eu me culpava muito, hoje eu me culpo menos, mas isso é um peso que a mulher traz, não é? Muito. Por diversas vezes eu me peguei sofrendo em casa mesmo, por conta do dia que você não teve condição de estar com o filho para fazer a tarefa de casa, da semana que você não conseguiu fazer a tarefa, da semana que você não teve tempo para conversar direito com a família que está lá longe. Mas essa nossa equipe do backstage, vamos dizer assim, ela entende muito isso e ela acolhe esse nosso sofrimento. É verdade. Então é isso que acaba aliviando, contribuindo, amenizando esse sofrimento, porque isso daí a gente vai carregar sempre. E a melhor recompensa que a gente tem, minha filha hoje tem 13 anos, é uma criança. Mas quando ela sai de casa, por exemplo, para passar um período com os tios, para ir para casa do amigo no final de semana, e que a gente ouve dos pais da família, não, uma menina bem educada, uma menina com valores, isso daí a gente fala, poxa, tá dando certo, então não tô falhando tanto, eu posso falhar um pouco. É verdade. Mas no grosso modo tá dando tudo certo. É verdade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Isso, e o equilíbrio emocional é fundamental. Porque para a gente ter isso tudo... a gente, principalmente da oncologia, né? A gente precisa de ter um apoio psicológico importante, uma terapia, ou tratamentos como hipnose, por exemplo, ou como meditação... Mas eu preciso abrir essa caixinha. Eu preciso abrir essa caixinha. É importante alguém escutar você, porque são muitas tensões, são muitas responsabilidades. Você usou aí uma frase e assim, me marcou no nosso podcast. E a gente aí fala de tudo, conversa de tudo, e é importante sobre o tema e a gente está falando para que o outro tenha seus insights, tenha suas reflexões. Ele é dono da verdade, nem ninguém é ser esse dono da verdade. Mas me fala, quando o paciente oncológico, ele tem uma entrega muito grande, ele entrega seu corpo e sua mente ao outro, para o outro dar conta. Isso é uma responsabilidade muito grande, são poucas profissões e tem essa responsabilidade de receber essa entrega. Isso me impactou bastante. Quando você diz isso, aí eu imagino o quanto você também precisa de ter esse equilíbrio,
essa inteligência emocional para conduzir esse processo. E eu acredito que isso vai muito vamos dizer assim, do amadurecimento profissional. Sim, sim. Né? Porque são situações que a gente não aprende na academia, você não aprende na especialização, na residência, não. Então isso é muito particular, são buscas particulares. Sim. Né? E cada paciente que entra no consultório, cada paciente que sai, aquele bordão, leva um pouco da gente e deixa muito de si. Verdade. E com o tempo a gente passa a perceber que todos nós temos problemas. O meu problema não é nem maior, nem menor, nem pior que o de ninguém. Ele vai ter o tamanho dele, vamos assim dizer. Todos nós temos problemas, mas a gente acaba mensurando, de repente, de formas mais leves, né? Então a gente revê a vida de outra forma, a gente valoriza coisas que por vezes a gente deixou de lado e a gente, não, vamos retomar isso aqui, que isso é importante. Valor. Né? Valor então, é importante. Valor a gente traz de casa, né? Mas muitos deles também a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Né? Eu sempre digo, eu envelheço bem por eu trago essa experiência. E então, essa experiência tem que ser rica para poder a gente mudar, para poder a gente rever as nossas atitudes, comportamentos. E isso é muito bom. E nos traz qualidade no envelhecimento. Eu vejo ela, minha prática, eu faço ela, e eu faço há tantos anos, eu faço ela hoje bem melhor. Bem melhor. Eu faço por experiência, eu vivi situações assim e de outra forma. Eu amo a medicina, nunca pratiquei, vivi um marido médico e 3 filhos, mas eu acho de uma coragem, assim, eu sou admiradora da pessoa e faz essa escolha, porque é um social muito forte. Quando eu perguntei a você, o SUS, eu sempre escutei, a gente aprende muito no SUS, é o paciente que mais ensina, é o paciente mais difícil pela condição dele, da própria saúde pública, por N situações, e é o paciente que mais te agradece. Né? E é o paciente que mais te traz a oportunidade de você aprender. Isso é muito bom. E eu fico muito feliz nesse papo da gente. Mas me diga uma coisa. Quais os desafios da oncologia para o futuro? E a gente pode, enquanto leigo, enquanto sociedade, esperar mais da oncologia? A oncologia ainda precisa ser mais inclusiva. Né? Como eu disse, nós temos hoje muitos recursos disponíveis, mas a medicina ela é muito avança muito rápido, então nós já temos muitas coisas novas, e para a oncologia propriamente dita a gente percebe que as mudanças, para que sejam trazidas e que sejam acessíveis, por exemplo, para o paciente do SUS, demanda alguns anos. Então a gente precisa de uma celeridade maior. E o que a gente debate hoje nos congressos, e não raro a gente vê falar muito, é sobre uma oncologia mais inclusiva. Então nós Quando estamos... você diz oncologia inclusiva, como é para a gente entender? Os medicamentos mais novos e os exames mais novos, mais modernos, vamos certo. assim dizer. Então hoje nós estamos numa era que é a era da imunoterapia, em que nós usamos drogas que estimulam a nossa imunidade a combater o câncer. Claro que isso de uma forma muito simplória, né? Claro. Mas a gente precisa trazer isso para a realidade do SUS, vai demorar um pouco. Hoje em dia a gente consegue, sim, conseguimos, mas judicializando. Então a gente precisa tornar a burocracia menor. Exames, então hoje nós falamos muito em exames de detecção de DNA tumoral
no sangue circulante. Então, um simples exame de sangue pode trazer informações valiosas acerca de tratamento. Então, ao invés de eu usar, por exemplo, um coquetel com 3 drogas, eu posso, baseado naquela informação de DNA, usar uma única droga que vai ser muito mais efetiva. Então, eu diminuo toxicidade e trago muito mais resposta. Então, essa inclusão ainda a gente precisa lutar muito para isso. Mas a gente vem caminhando muito bem e eu acho que é um caminho sem volta. Nós vamos, ao longo do tempo, trazer isso para a população e sempre que possível a gente consegue isso. Mas a educação é muito importante. É importante demais. Quando você me fala assim da tecnologia, da inovação, da própria indústria farmacêutica, das drogas novas, de tudo, eu percebo que não é só na medicina. Eu percebo que em várias profissões, muitas vezes você tem coisas de ponta e demoram para chegar, né? E eu percebo o quanto é difícil para o profissional, para mim, para você, para tantos, viver em momentos assim, ao mesmo tempo, uma tecnologia de ponta para quem não pode usar, uma tecnologia para situações que não são contextualizadas para aquela tecnologia, e a gente estudando lá na ponta, né, uma medicina e ainda não está nem sendo usada, a gente tendo que estudar e praticando. Para tu ver como é difícil, né? Angustiante. Angustiante. Porque do ponto de vista técnico, a gente sabe o que a gente deve fazer. O que a gente tem que fazer. Verdade. Mas, na prática, isso não é viável. Então, realmente é muito angustiante. A gente estuda, a gente vê nos congressos hoje temas, drogas, tratamentos que a gente já estava vendo lá há 8 anos atrás e não são realidade do SUS ainda hoje. Então, realmente é muito angustiante, mas a gente vai chegar lá. Esse é o nosso caminhar. Essa é a nossa complexidade. E nós eu chamo de complexidade, e gosto muito do autor Morin, da Sociedade Líquida, ele fala dessa complexidade. E não é um complexo de não saber, é um complexo de não poder colocar tudo ao mesmo tempo, dentro dos fatos, dentro do contexto, uma diversidade imensa. E aí, a gente está chegando no nosso podcast ao final. Gostou do nosso podcast? Muito! É um bate-papo leve, né? Ótimo, foi muito leve. Trocando, eu aprendo. Cada pessoa que passa aí, eu estou aprendendo. E aprender, para mim, é uma forma muito rica de viver, né? Então, o aprendizado, eu fico muito feliz. E assim, eu iria que você se despedisse do nosso público aí, deixando mensagens educativas que a gente tem falado, né, na saúde. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho que vocês sempre me acolhem, você em particular. Obrigada. Agradeço pela confiança. Gostaria de deixar uma mensagem de que a gente precisa olhar para dentro, não só do corpo enquanto carne, mas também do nosso espírito, né? Temos que trabalhar corpo, temos que trabalhar espiritualidade, porque esse é o nosso conjunto. E a gente precisa manter um equilíbrio. E o que a gente hoje consegue fazer para manter o nosso corpo em equilíbrio, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo em relação aos exercícios físicos e cuidar da nossa mente, do nosso espírito, com muita oração, dentro da crença de cada um. Verdade. Mas nós somos esse triângulo. A gente não tem como dissociar nenhuma dessas pontas. Eu fiquei tão feliz em escutá-la, em recebê-la. Eu tenho um maior carinho e admiração por você, você sabe disso. E assim encerramos mais um episódio, Mulheres de Negócios. Agradeço a participação da minha convidada. O CBN Mulheres de Negócios é um podcast voltado a empreendimentos, finanças, negócios, política, liderança feminina e agora também a questão da saúde. Mulheres de Negócios é uma produção da CBN Caruaru, realizada no Grupo Nordeste de Comunicação, com produção de Juliana Araújo e edição de Nath Alves. Nos vemos no próximo episódio.
CBN Mulheres de Negócios.